compartilhar com você um pouco alguns tópicos, né, que realmente, para levantar aqui essa discussão, a vantagem da aula hoje ser aqui no Zoom é que nós conseguimos também interagir melhor com o pessoal, eles podem deixar aqui as dúvidas, eu vou te ajudando aqui também com relação às perguntas, para que realmente aqui seja o mais proveitoso possível para todos aqui os presentes. Adam. Perfeito, irmão. Que isso, é uma satisfação estar aqui com você hoje, Rô. A gente se encontrou esses dias lá em Prudente, foi um evento fantástico também. E, cara, o Adam é ocupado, não sei o que, irmão. Se eu for parar para pensar, nossa, eu vou estar ocupado, não sei o que, eu não faço mais nada, Rodolfo. Não faço mais nada. Até porque eu falo muito isso, Ana, quando a gente escolhe uma profissão por amor, por realmente a gente gosta dela, a gente trabalha o dia inteiro e automaticamente a gente ganha dinheiro. Agora, quando a pessoa escolhe por dinheiro, ela vai fazer por obrigação e não vai aguentar fazer isso por muito tempo, né? Isso que o pessoal não entende, né? Então, a gente está aqui 9 e pouco da noite, tenho certeza que você começou a trabalhar 7, 8 horas, porque cedinho você treina. Parabéns, está fantástico, de verdade. Para quem não adquiriu ainda, já fica aqui grátis, tá bom? Volume 3 está prestes a sair aqui também. O volume 3 sobre suplementação alimentar, inclusive. Boa. Adam, vamos lá então começar? Claro. Primeiro tópico aqui da nossa aula, né? Não é um bate-papo, é uma aula que nós estamos aqui no formato de bate-papo, mas é uma aula com muita ciência envolvida. Bom, Ada, a nossa ideia é abordar aqui o uso de hormônios para fins estéticos, né? O nosso objetivo não é falar aqui de reposição clínica, algo que dentro da pós-graduação a gente aborda muito bem, mas vamos falar aqui sobre aquele uso estético. O cara que quer melhorar o físico, a menina que quer aumentar o glúteo, definir o abdômen, ganhar coxa. Na sua concepção, Ada, existe um momento onde essa pessoa poderia pensar, opa, daqui para frente eu não consigo mais com os recursos que eu tenho de alimentação, treino, etc. Deveria ou não entrar com algum recurso farmacológico? Faz para a gente assim, uma introdução sobre esse assunto, Adam. Tá. Assim, Rô, no inglês, né, o pessoal traz o termo de performance enhancing drug, né? Ou seja, uma droga aumentadora ou melhoradora da performance, né? Então, a gente tem que entender que hormônios, outros recursos ergogênicos, nada mais são do que formas de você acelerar um pouco a sua performance. No nosso caso, performance estética, né? Ou seja, desenvolvimento muscular exacerbado, redução extrema do percentual de gordura. E a gente sabe que isso é até antifisiológico, correto? Por que eu falo isso, que isso é antifisiológico? Porque se a gente tentar chegar nesse grau extremo sem esse tipo de recurso, ou vai ser algo que vai demorar muito, ou vai ser algo inviável. Por exemplo, a gente até brinca, né, que no natural, se ele quer ser seco, ele não pode ser grande, se ele quer ser grande, ele não vai ser seco, e ter as duas coisas é quase que uma tarefa homérica, né? O que eu vejo hoje, Rô, é o seguinte: existe sim um momento correto, né, de você pensar em fazer o uso de recursos, mas eu também não vou ser hipócrita, né, daquela historinha de tipo, atinja seu limite natural, né? O que eu posso te falar é assim, do ponto de vista fisiológico, farmacológico, né, até de biologia molecular, a gente sabe que dá para aumentar muito o número de receptores androgênicos através de sinalização, principalmente de treino, certo? Treino de alta intensidade. Que beleza, né? Tem alguns artigos que mostram que tem ali umas alterações nos níveis plasmáticos de testosterona, mas não são tão relevantes assim para fazer esse up-regulation de receptores. Então, este up provavelmente estaria relacionado com principalmente a sinalização ali de sobrecarga mecânica, até mesmo a tensão que o treinamento acaba causando, certo? Vamos dizer que no mundo ideal, o cara treinou pra caramba, usou todas as estratégias nutricionais possíveis e chegou no seu limite possível de produção de receptores, certo? Então, ele já fez o up total que seria possível naquele momento. Este seria o momento dele entrar com recurso farmacológico. Por quê? Vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer alusões, né? Então, assim, a gente tem que pensar que é como se fosse a parábola do cinema, né? Se eu tenho um cinema que tem 50 cadeiras, não adianta eu tentar colocar 100 pessoas lá dentro.
o que vai acontecer? Eu vou ter 50 pessoas sentadas e 50 pessoas fazendo bagunça, né? Se eu tenho um cinema com 50 cadeiras e eu coloco 20 pessoas lá dentro, todo mundo fica confortável, assiste o filme de boa, sai feliz. Eu ganho dinheiro, consequentemente, o que é que eu faço? Coloco mais cadeiras, certo? Só para a gente tentar pegar o paralelo. As cadeiras seriam os receptores, as pessoas seriam a testosterona, por exemplo, certo? Se eu sou uma pessoa natural, vamos dizer que eu ocupe 10 cadeiras de 50, aos poucos, tudo bem? Eu vou aos pouquinhos ganhando dinheiro e colocando mais cadeiras. É um trabalho moroso, vai demorar, eu tenho que investir no cinema de outras formas, não importa, tá bom? Agora, se eu sou uma pessoa que tem 50 cadeiras e, sei lá, eu abro uma promoção e coloco 50 pessoas lá dentro logo de cara, que seria um recurso farmacológico, eu vou ganhar dinheiro mais rápido, logo eu vou conseguir colocar mais cadeiras ali mais rapidamente. Tudo bem? Ok. O problema é que a gente não sabe qual é a dose inicial de hormônio que eu teria que colocar de forma a promover isso. Certo? Então, seria um tiro no escuro. Muitas vezes o que a gente fala é que o primeiro ciclo não é o melhor. O melhor é o segundo. Por quê? Depois do primeiro, que você colocou um excesso, né? Você já promoveu um aumento no número de receptores, você já colocou mais cadeiras lá dentro, porque você ganhou dinheiro pra caramba, mas teve que aguentar as consequências. Quando você colocar o mesmo número de pessoas lá dentro, todo mundo vai estar sentado bonitinho. Então, o segundo ciclo costuma ser muito melhor do que o primeiro. Seria essa a razão. Então, evidente, né, Rodolfo? A gente sabe, eu comecei assim, cara, eu acredito que você também, ninguém chegou no limite natural e falou, agora é a hora de colocar o tom, né? Não, eu, ao contrário, eu fui naquela noia, não tinha conhecimento nenhum, era magrelo, estava treinando, cresci, os amigos crescendo mais. Achei que aquilo era o máximo que eu conseguiria natural e beleza, isso lá nos idos de 2008. Tio, tem uns negócios aí? Tem, né? Eu tinha a receita na época, 4 deca e 4 dura. Beleza. Aí o cara me entregou e falou assim, você não quer mais não? Ele tirou uma caixa debaixo do balcão, eu comprei todas. E esse é o mundo real, porque é muito difícil alguém, desde o início, ter esse tipo de orientação, muitas vezes até de um treinador em si, o treinador que realmente, olha, agora é hora de você procurar um médico, enfim, se chegou no seu limite genético. No mundo real, a gente sabe que isso é muito difícil. E até mesmo quando a pessoa procura um médico, a chance de realmente ele ser um profissional que tenha esse feeling é mínima, né? A gente sabe realmente a dificuldade de encontrar um profissional que tenha esse lado realmente prático, teórico, muito em dia, assim como o caso do Dr. Rodolfo, que trabalha com você, né? Então, são pouquíssimos médicos, né, com esse perfil, né, Ada? Então, vamos entrar... Pode falar. E é engraçado porque, assim, até citei alguns casos, citei lá mesmo em Prudente, né? Uma situação, por exemplo, um paciente meu que chegou com a testosterona mais baixa do que num exame anterior, eu perguntei o que tinha acontecido, a médica que estava atendendo ele colocou uma deposteron por semana, o paciente é obeso. E aí tem um problema, né? É um problema de ordem técnica. O paciente obeso, ele geralmente tem uma camada de gordura, um tecido adiposo muito mais espessa do que um cara rígido, por exemplo, correto? E aí, o que acaba acontecendo? A administração tem que ser intramuscular profunda. Ele estava administrando de forma meio rasa, a testosterona estava ficando retida no tecido adiposo. Então, estava tendo uma liberação lenta, estava tendo aromatização local, estava tendo inibição do eixo, parcialmente, e ele estava com sintomas piores do que antes de fazer o uso da testosterona. Ou seja, não é vamos tomar, entendeu? Tem uma série de características, até dessa ordem técnica, que o profissional tem que ter um certo conhecimento antes de fazer uma prescrição. Provavelmente usou uma agulha 25 por 7, né? Uma agulha menor, enfim, né? A questão técnica também já faz toda a diferença, né, Ada? Exato. O negócio é 30 por 7 profunda. Perfeito. E Ada, nossa semana foi baseada na hipertrofia, né? A gente teve aula sobre treino, hipertrofia, suplementação, hipertrofia. Vamos puxar aqui o nosso bate-papo para hormônios e hipertrofia. Existe, Adam, drogas mais utilizadas no período de ganho de massa, outras utilizadas no período de definição muscular, igual a música fala, né?
né? Deca incha, Winston seca, né? Existe realmente isso, né, dentro da farmacologia? Cara, sim e não, né? Vamos lá. Eu, particularmente, eu falo que não existe droga de bulk e droga de contest, né? Ou de cutting. O que eu observo, Rodolfo, é que assim, muitas pessoas acabam se valendo de efeitos que são, muitas vezes, extra-receptor androgênico, né? Para tirar proveito da droga utilizada em cada etapa. Vou dar um exemplo, vamos lá. O Janabol, a metandrostenolona, costuma ser uma droga muito utilizada, principalmente no período de bulking, né? Apesar de ser uma droga muito anabólica, ela também é uma droga que, por similaridade, ela pode se ligar agonisticamente, né, no receptor de mineralocorticoide, causando uma maior retenção de sódio e água, assim como a aldosterona, certo? Então, assim, geralmente o cara no bulk, ele não está lá se importando muito com retenção, qualquer coisa do tipo, né? Mas você, como um bom nutricionista, sabe que o que manda realmente no bulk ou no contest é o déficit ou superávit calórico, certo? Eu tenho até um bom exemplo. Esse ano mesmo eu competi, né? Competi o Arnold Classic e me preparei usando nandrolona, que costuma ser uma droga de bulk. E, modéstia à parte, eu consegui lá meus bons 4% de gordura, né? Que você pode ver nos nossos treinos. E, cara, eu fui contra o que a maior parte das pessoas acaba tendo como base, né? Droga de bulk e droga de cutting. O que acontece é que, assim, certas drogas, como eu falei, elas podem apresentar um fenômeno que a gente chama de promiscuidade de receptor, né? Não é que é promiscuidade, que ela é safada, mas, basicamente, o que acaba acontecendo é que existe um conceito na farmacologia que a gente chama de seletividade, tá? Então, seletividade significa que quanto mais seleta for a droga, ela vai se ligar apenas naquele receptor específico, mais ainda naquele tecido específico. Então, por exemplo, quando a gente fala num salbutamol, por exemplo, né, o famoso aerolim, ele é um beta-2 específico. Mas dá para a gente afirmar com 100% de certeza que é beta-2 específico? Não. Por quê? Porque lá no coração, a gente tem prevalência de receptor beta-1. E salbutamol causa ataque cardíaco. Se ele fosse totalmente seletivo para o receptor beta-2, não causaria esse fenômeno. Ah, Adam, mas pode ser que tenha um pouquinho de receptor beta-2 no coração também, correto? Correto. Né? Então, já temos um outro problema de seletividade, porque eu queria a ação do salbutamol aonde? No pulmão. Ele é o que é um broncodilatador. Se fosse tão específico assim, tão seletivo assim, ele não causaria nenhum desses efeitos adversos. Com o esteroide é a mesma coisa. O problema é que os esteroides, por similaridade de estrutura, eles são muito promíscuos. Então, por exemplo, vou dar o exemplo estano, né? O famoso estano seca, até certo ponto. Por quê? Porque o estano ele pode se ligar, por exemplo, a receptores de glicocorticoides, modulando, por exemplo, o metabolismo energético. Ele pode fazer modulação, por exemplo, de lipase lipoproteica e lipase hormônio sensível, aumentando a atividade, por exemplo. Então, é uma droga muito anabólica e que, por um fenômeno extra-receptor androgênico, ela pode se ligar nesses outros e exacerbar a característica daquela etapa. Evidente que se você estiver no bulk comendo pra caralho, não vai adiantar de nada ele modular o receptor de glicocorticoide, etc. Mas no contest, no cutting, quando a pessoa está querendo realmente baixar o percentual, pode ser uma coisa interessante. Muito anabólica, muito anticatabólica, e, além de tudo, ainda tem esse efeito modulador do metabolismo energético. Perfeito. Até aproveitando, Ada, você falou sobre o dianabol, né? A metandrostenolona. Existe uma teoria sobre o uso pré-treino, né? Você poderia falar para a gente sobre isso? Ou seja, a oximetolona também é outro esteroide muito utilizado também dessa maneira, né? Esse uso pré-treino tem fundamento? Não tem? Então, vamos lá, né? Isso aí é uma coisa que eu comecei há um tempo, né? Causou um pouco de desconforto com alguns profissionais, mas tem fundamento. Vamos lá. O que eu penso com o uso de esteroides, Rodolfo? Eu posso fazer essa pergunta para qualquer um aqui na sala. Por que o pessoal toma bomba? Tem gente que vai falar, é porque me deixa forte. Opa, peraí, então vamos começar a melhorar essa resposta. Deixa forte significa o quê? Maior recrutamento de célula satélite, incorporação,
né? Maior atividade de síntese proteica, maior construção de número de fibras, certo? Ou deixar forte no sentido forte mesmo, de levantamento de carga. Esse efeito, ele é canônico ou não canônico? E aí a gente começa a entrar em outras discussões. A gente tem que pensar que o receptor androgênico, ele pode se encontrar dentro da célula, receptor citoplasmático, mas ao mesmo tempo ele pode estar aqui, ó, na membrana plasmática associada a uma proteína G. Ou seja, resposta rápida, aguda, que é típico das proteínas G, ou resposta crônica, que é típico desses receptores citoplasmáticos, que tem aquela via clássica de ir até o núcleo da célula, estimular a transcrição e tradução gênica e por aí vai. A ideia do Dianabol pré-treino ou do oximetolona, qual que é a intenção? Ou do próprio alotestin, né, que é a fluoximesterona, é tentar exacerbar alguma característica de ação rápida. A gente sabe, tem estudos que mostram que, por exemplo, receptores androgênicos de membrana plasmática no tecido muscular, né, associados ali ao sarcoplasma, aliás, na membrana do sarcoplasma, eles têm ali receptores, né, do tipo proteína G, que, quando estimulados com o esteroide, com a própria testosterona, aumentam o influxo de cálcio e aumentam a velocidade de contração. Aumenta a velocidade de contração e também, por consequência, aumenta a força de contração. Então, uma daquelas coisas que a gente falava antigamente, cara, tá ciclando, toma cuidado, você tem uma força que não é sua, muitas vezes é relacionado a isso. O indivíduo, ele tá usando hormônio, tá tendo essa sinalização que não é típica, né, canônica, que a gente fala, que é demorada, mas tem efeito mais agudo. Então, se eu estou querendo corrigir um grupo muscular deficiente, por que não utilizar um pré-treino que aumente muito minha força, por exemplo? Aí tem toda aquela questão da periodização do treinamento junto. É importante você conversar abertamente com o seu treinador, falar para ele, querido, passei aqui com o meu coach, qualquer coisa que seja, ele recomendou usar isso aqui nesse momento, porque poderia estar dando uma melhora nesse grupamento. Legal, o cara já consegue programar uma periodização na qual ele tem uma progressão de carga um pouquinho mais acentuada do que do restante dos outros grupos. Então, ao invés de ele fazer aquela periodização clássica, né, de sobrecarga progressiva de média 15%, 20% a cada 4, 6 semanas, né, ele já pode tentar aumentar um pouquinho mais. É uma coisa muito boa quando o atleta tem que evoluir rápido entre um campeonato e outro. São estratégias que podem ser associadas, por exemplo, a uma estratégia nutricional, uma ciclagem de carbos, por exemplo, aumentando o aporte nutricional nesses dias, coisas do tipo. Aí que tem a questão por que pré-treino? Porque a gente tira proveito de uma questão farmacocinética, que a gente chama de pico plasmático. Então, toda droga, depois de administrada, ela leva um certo tempo para poder cair na circulação e se distribuir pelos tecidos. Cada uma delas leva um tempo diferente. Então, por exemplo, o Dianabol, em média, 2 horas. A oximetolona, o hemogenin, em média, 3 horas. O alotestin, em média, 1h30. Oxandrolona, 1 hora. E isso não vale só para os esteroides, a gente pode pensar nisso de várias outras formas. Você mesmo deu uma aula maravilhosa falando sobre cafeína. Né? Não adianta nada o cara tomar cafeína imediatamente pré-treino, ele vai ter o efeito dela quando ele estiver terminando o treino. É a mesma abordagem. E, Ada, você deixou bem claro essa questão de que não existem exatamente drogas para o período de off-season e outras para o pre-contest. Agora, como que um profissional, né, o médico, o coach, o preparador, etc., né, fala muito do mundo real, que não adianta a gente falar também que é só num consultório médico que vai ter essa prescrição. Não, vamos falar do mundo real, realmente, do bodybuilding, mundo do fisiculturismo. Como ele faz as escolhas de substâncias? É de acordo com aquilo que está disponível no mercado? É de acordo com, né, que tem sendo sincero também, de acordo com já a experiência anterior do atleta? Como que faz essa escolha das substâncias? Cara, então, eu dei um curso, né, esse fim de semana, no sábado, que foi o Underground Academy, que justamente a gente tentou fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, jogar a real do mundo real. Eu vou te falar como é que é a minha conduta, Rodolfo. Eu sempre procuro trazer um retrospecto do paciente, né? Do cliente, do atleta. O que você já usou? Né? Eu sempre vou buscar o histórico da pessoa.
Ah, eu já usei isso, 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 isso. Beleza, me descreve o que você teve com cada uma dessas drogas. Ok. Ah, com isso aqui eu tive mais queda de cabelo, com isso aqui eu senti muita gastrite, isso aqui me deu muita espinha, isso aqui me deixou broxa, isso aqui me deixou careca e por aí vai, né? Então já começo a fazer uma peneira das drogas que causam mais colaterais nesse indivíduo, certo? Com base nisso, nessa peneira, eu vou escolher outras que eu sei que são menos propícias a causarem esses mesmos colaterais. Vou dar um exemplo. É muito comum mulheres, né, acabarem fazendo uso de derivados de DHT, Masteron, Primobolan, por exemplo, né? A parte de ser verdadeiro ou não, né, de ter um bom fornecedor ou não, vamos supor que no mundo ali é tudo real, é tudo idôneo, né? A menina ela costuma ter muito efeito colateral com esses derivados. São drogas muito mais androgênicas, especialmente nas dosagens que o pessoal costuma errar, tá bom? Aí a gente pode entrar num outro quesito depois. Se eu for comparar miligrama a miligrama, por exemplo, a nandrolona, ela é menos androgênica do que, por exemplo, a drostanolona, que é o Masteron. Então, se eu já sei que a menina ela tem ali colaterais com a drostanolona, o Masteron, eu posso já tirar ali por base que ela talvez também tenha com o Primobolan, talvez também tenha com oxandrolona, com estanozolol. E aí o que eu faço? Minha primeira peneira. Vou evitar o uso de derivados de DHT. Sei que ela é sensível a drogas mais androgênicas. Vou trabalhar com as menos androgênicas. Por exemplo, nandrolona é super pouco androgênica. Trembolona, né, vamos falar o mundo real, é pouquíssimo androgênica. Ai, Adam, eu vi por aí que trembolona é neurodegenerativa. Sim, tem um vídeo muito famoso meu sobre isso, inclusive. Né? Eu não estou falando com relação a estes colaterais, né? Eu estou falando apenas com relação a essa questão androgenicidade e anabolismo. Ah, beleza. É uma menina que está usando antidepressivo. Opa, peraí, agora acendeu outra luz. Ela é sensível a andrógeno, mas também tem ali algum distúrbio psiquiátrico, uma depressão, uma mania, alguma coisa do tipo. Opa, trembolona, então, talvez não seja a mais indicada. Já excluo. Partiu Nandro. Ah, Adam, e as drogas, por exemplo, da família da testosterona? Boldenona, por exemplo. Boldenona, muita gente não sabe, mas é uma das drogas que mais pode dar colateral, porque o derivado dela, que é a dihidroboldenona, é mais androgênica do que o próprio DHT. Então, a parte de o pessoal acreditar que boldenona é uma droga segura, né, do ponto de vista de colaterais, ela pode trazer muitos colaterais para a menina também, principalmente com o tempo de uso e a dose utilizada. Evidente, daí se a pessoa falar para mim, mas Adam, eu nunca usei nada, né? Aí eu vou ficar naquele jeito, eu vou tentar buscar histórico da pessoa, né? Pô, quando você era adolescente, teve muita espinha. Eu sempre vou tentar partir desses chamados colaterais estéticos para a escolha do primeiro ciclo. Tudo bem? Ok, a pessoa não teve nada, ela é uma uva, né? Totalmente virgem, não tem problema nenhum. No homem, eu vou colocar uma testosterona. Por quê? Porque qualquer outro esteroide vai inibir o eixo HPT dele, hipotálamo, hipófise, gonadal, testicular. E se eu não colocar uma testosterona para ele, as funções fisiológicas vão para o fubá, e principalmente a função sexual. E eu não vou querer um atleta meu me ligando 2 horas da manhã porque, né, não compareceu. Perfeito. Agora, Ada, um tema também muito importante, você já deu ali já falou um pouquinho sobre a questão de fornecedores, etc. Nos anos 90, né, para quem aqui é mais jovem, talvez não tenha nem ideia disso, a gente chegava no balcão da farmácia e pedia, olha, eu quero 5 hemogenin, eu quero 4 Deca Durabolin, 6 Durateston e 12 Deposteron para viagem. Era assim, né? Então, não lembro exatamente o ano, talvez 97, não, 2000 mais ou menos, né, Ada? Não lembro. 2000. Não lembro. Por volta do ano 2000 que realmente começaram ali a necessidade de uma receita médica, retenção de receita e tudo mais. E isso Estava para isso também. E teve o colateral, né, Ada, né, que cada vez mais começaram ali a produção, né, de substâncias no mercado negro, né?
Fala para a gente um pouquinho até dos riscos, né, da pessoa utilizar algo simplesmente porque o cara da academia garantiu, né? Ela não tem nenhum tipo ali de garantia, a não ser a voz do vendedor, né? A garantia sou eu, né? Que nem o pessoal fala. Perfeito. Assim, Rô, tipo, eu vou ser sincero com você. Hoje, vamos dizer que o arsenal, né, de hormônios que o pessoal tem disponível para comprar no mercado legal é pequeno. Muito pequeno, né? Ok, eu não vou entrar no mérito do que seria necessário para a pessoa chegar em certo nível, tá bom? Dá para chegar em alto nível utilizando deposteron de farmácia e oxandrolona manipulada? Até dá, tá bom? Até dá. Mas a realidade é que no altíssimo rendimento, né? A gente está falando de atletas mesmo e não aspirante de fim de semana que faz 12 semanas de dieta e acha que virou atleta, né? Esse cara ele pode estar se beneficiando muito de usar somente esses recursos de farmácias comuns, né? O problema é que a maior parte das drogas que são utilizadas, elas não são legalizadas no Brasil. Há pouco tempo saiu uma RDC, né, permitindo a prescrição de muitas delas por farmácia de manipulação. Isso pouca gente sabe. Só que, assim, uma falha, né, que tem nessa RDC, que não é bem uma falha, mas o pessoal não se ligou ainda, é que não está especificado qual a forma farmacêutica que pode ser dispensada. Ou seja, se eu prescrever lá na receita, se eu fosse médico e escrevesse lá na receitinha, Rodolfo Pérez, né, Aviar, 3 ampolas de trembolona 100 miligramas por ml, né, carimbo, e mandar para uma farmácia que produz injetáveis, você está recebendo trembolona verdadeira, certo? Manipulada, mas na forma correta de administração. Por quê? O que começou a acontecer, Rô, é que muitos prescritores não têm essa consciência farmacotécnica e acabam prescrevendo alguns hormônios que não têm biodisponibilidade oral. Por exemplo, a própria trembolona, né? Então, direto recebo prescrições, né, lá no meu consultório, pacientes utilizando trembolona oral em uma dosagem pífia, né, ridícula, tipo 5 miligramas, e que não vai ter absortividade nenhuma, né? A grande maior, vamos dizer que 98% é perdido no metabolismo de primeira passagem hepática, né? Por mecanismo de glicuridação. O restante, que é absorvido, os 2% que são absorvidos, né? Eles são tão irrisórios que eles não atingem nem o que a gente chama de mínimo terapêutico, que seria uma concentração mínima para chegar em um certo efeito farmacológico. Por exemplo, hipertrofia, algo do tipo, né? O problema dos laboratórios underground, que a gente fala, é que as condições de produção, de higiene, são ridículas, né? Então, assim, a gente está cansado de ver reportagens por aí que, laboratório no fundo do quintal, as drogas eram produzidas no banheiro, coisa do tipo. Pô, a gente está aí com risco de contaminação, né? Proliferação bacteriana, presença de pirógenos. Não é só a questão da concentração ser menor, né, Ada? O problema é a contaminação disso, né? Menos, entendeu? Sabe, Rodolfo? Se o cara está sendo ladrão e querendo economizar em 2, 3 gramas de droga, isso é o de menos, cara. O problema é, desculpa o termo chulo, o cara a bunda e vai produzir o negócio, entendeu? Perdão, assim, pelo linguajar, mas a grande realidade é essa. A gente não tem consciência se aquilo que está sendo entregue para você foi produzido com o mínimo de condições de higiene. Fora que tem que ter esterilização dos viais, né, dos bujãozinhos, tem que fazer isso em autoclave, a gente tem que fazer a própria produção em rampa de aquecimento para poder ter uma melhor solubilização do hormônio, mas aí a gente já está entrando na forma de produção e é melhor não falar sobre isso. É algo que no fundo do quintal é difícil, né, Ada? Ao contrário, é fácil, esse que é o problema. É fácil. É igual tem laboratório clandestino de metanfetamina, que qualquer canto os caras produzem, é a mesma coisa. Né? E acredite que bem menos material técnico, né? Bancada, vidraria, essas coisas, do que essas outras drogas de abuso, por exemplo, né? Narcóticos, por exemplo.
problema talvez seja a falta de preparo da pessoa, né? Ela simplesmente quer ganhar dinheiro, vender e pronto, né? Se tivesse um preparo, até que minimizaria talvez o risco, né? Vamos pensar, né? Enfim. Talvez. Adam, olha só, uma dúvida, né, geral, né, do uso de hormônios na hipertrofia. A utilização, seja de um cipionato, um durateston, local, né? Pô, tô com uma deficiência no bíceps, eu quero aumentar bíceps, é ali que eu aplico. Existe algum fundamento? Não existe? Cara, sinceramente, não. O que acontece quando você faz uma aplicação local é produzir uma inflamação, o local fica hiperemiado, né? Acaba, como toda cascata de inflamação, você acaba tendo um maior influxo de água para a região, e isso causa a falsa impressão de aumento local, né? E aí fica aquela coisa, não, mas isso aí pode ser uma hipertrofia sarcoplasmática, né? Pessoal, pelo amor de Deus, hipertrofia sarcoplasmática, se você quiser fazer isso, você usa glicerina e você acaba tendo o mesmo efeito, né? De arraste de água para dentro da célula. Agora, se for pensar só pela questão do estresse, né, do local onde foi feita a aplicação, não teria necessidade de fazer o uso de esteroide, né? Ficou muito popular, principalmente há uma década atrás, por exemplo, a aplicação local de nolotil, né, que é a dipirona hospitalar. Então, ela é inócua, correto? Você pode fazer a aplicação no local, por ser um analgésico, a dor é bem reduzida e ela causa um inchaço local. Nem por isso a pessoa desenvolve mais a musculatura. Eu vou ser sincero, Rodolfo, também, como eu já disse, né? Eu não estou aqui para poder ser hipócrita. Eu já fiz o teste. Para mim foi horrível, cara. Sabe por quê? Eu perdi totalmente a minha conexão mente-músculo. Então, eu não tinha consciência de como fazer uma boa contração. A parte do que as pessoas falam, que a dor no local promovia melhor sinalização. Eu falo, cara, mas se o local está doendo, como que você consegue chegar numa carga máxima de trabalho? Aí a gente entra nessas discussões, né? Podemos chamar o Tácito aí para discutir com a gente, né? Sobre treinamento, mas a realidade é que se a musculatura está machucada, está dolorida, você não vai trabalhar com o máximo de carga possível ali. E aí tua hipertrofia acaba sendo prejudicada. Perfeito. É diferente, Rodolfo, é diferente do que uma coisa que o pessoal faz e que na nossa época era muito famoso, né? Que eram as aplicações locais de óleo. O famoso Sintol. Você lembra disso? Sim, que aqui era o ADE, né? Estigor e por aí vai, né? E ainda tem diferenças, porque assim, o Sintol nada mais é do que um óleo, né? É uma mistura de MCTs com alguns ácidos graxos de cadeia um pouco mais longa, e que ficam ali no local onde eles foram aplicados e formam um encapsulado. Então, vamos dizer assim, para quem é um bom desenhista, né? Ele consegue ir preenchendo o local, né, de uma forma até estética. E isso vai ser reabsorvido no futuro ou não, tudo bem? Já o Estigor, né, o ADE, geralmente são complexos minerais em base oleosa e que acabam causando uma inflamação local, né, seguida por necrose, que foi o que aconteceu com aquele Hulk humano, né, Hulk brasileiro, que faleceu esses dias atrás. Né? É bem diferente as duas coisas. O Sintol, por exemplo, você deve ver o Flex Wheeler hoje, né? Você vê os braços dele lá, tipo, o cara não morreu, mas só que o óleo tá lá. Mas o braço, apontou uma perna, né? E aqui em cima ficou horroroso. Essa questão da perna, Rodolfo, eu nem vou entrar em muito detalhe, porque para mim isso é consequência de outros recursos, diuréticos, coisas do tipo. Não dá para ter essa relação Não dá direta. E, Ada, um hormônio também muito utilizado, né, no bodybuilding e que muitas pessoas sem até informação suficiente acabam utilizando de uma forma ali irresponsável e acabam morrendo, né, pelo uso aqui indevido de insulina. E Sim. até eu vejo muito até em rede social, né, bodybuilders postando muito doce, muito pós-treino com muito doce, etc e tal. Aí aquele garoto
né, que está lá começando a treinar natural, ele acha também que ele pode pegar uns sucrilhos, entupir de leite condensado e não sei o que depois do treino dele, que ele vê o atleta que ele tem como ídolo, né, fazendo. Explica para a gente, né, um pouquinho sobre aqui o uso de insulina, benefícios, como que é realmente isso aqui no mundo real. Até essa interação, né, droga-nutriente, a gente pode até bater um papo sobre isso. Cara, eu quase morri com insulina já, Rodolfo. Eu também. Uma Mas vez eu eu tomei... fez o que eu fiz, Rodolfo. Eu tomei a insulina em jejum. Olha, eu tomei no pós-treino e saí fazer o aeróbico na rua. Ainda bem que um cara viu que eu estava quase desmaiando, me pegou e levou até a minha casa, né, pelo braço, assim, né, me carregando no colo. Olha a loucura. Sim. Devia ter uns 18 horas. É que isso aí é naquela época que a gente queria fazer teste de protocolo de fórum, né? E tinha um protocolo que chamava Death Wish, né? Desejo de morte. Que a intenção seria você aplicar insulina em jejum, fazer uma atividade de baixa intensidade para induzir mais rapidamente o processo de cetose. Não tem lá muito fundamento, né? Mas bora testar. Não deu muito bom, né? Mas assim, Rodolfo, vamos lá. A parte do uso de insulina, né? Essa questão dos doces, tudo, eu concordo com você, porém em parte, né? Porque, vamos dizer que uma estratégia de carb back, por exemplo, o rapaz ele quer comer um docinho, ele é dedicado, ele faz 7 refeições do dia bonitinhas, um carb back com um docinho de leite, uns sucrilhos, alguma coisa bem controlado de acordo com a necessidade dele, é até que bem aceitável, né? Até pela aderência do paciente. Agora, a grande divulgação de comer doces, que eu chamo de doces limpos, né, que é basicamente quase livre de gordura, veio justamente do uso de insulina. Por quê? Cara, a via de regra, né, usar insulina, você vai beber o quê? Malto. Cara, mas vamos fazer uma continha básica, né? Se a gente fosse calcular a dose total diária de insulina, não sei o quê, daria muito trabalho. Mas, assim, uma continha simples, 10 UIs de insulina, aliás, 10 gramas de carboidrato para cada UI de insulina, tudo bem? Porra, imagina que você aplicou 10 UIs de insulina ultra rápida, você tem que consumir 100 gramas de carboidrato, cara. É 320 gramas de arroz, cara. Aí você tá lá, comendo seu arroz. Às vezes vai bater o pico, você não comeu o arroz inteiro. Tudo bem? Ou então, imagina, de batata doce, né? Ou de batata inglesa. Aí que começou a surgir a ideia de se associar coisas palatáveis, mas com a baixa concentração de gorduras, com o uso de insulina, né? Isso ficou muito mais acessível ao grande público depois que o Milo Sarcev começou a expor um pouco mais daquilo que ele fazia, quando ele começou a mostrar os caderninhos de preparação dele, os logbooks. E ele colocava lá 10IU Slim, né? Novo Rapid, coisas do tipo. E ele colocava junto a quantidade de carboidratos que ele comia, né? E aí começou a se questionar, mas que carboidratos? Daí ele falava, não, por exemplo, o Nasser era um cara que comia muita fruta. Pô, legal, né? Eu já gostava de comer arroz. Fulano comia pancakes e por aí vai embora, entendeu? Ou seja, o uso de insulina, ele não é um bicho de 7 cabeças, né? Tem lá seu fundamento, é um hormônio bem anabólico, principalmente quando combinado com os esteroides. Não adianta achar que um DM2, aliás, um DM1 que só usa insulina e não usa testosterona, por exemplo, vai ficar monstrão porque está fazendo uso de insulina ali. É bobeira, tá bom? Mas quando combinado com testosterona e outros esteroides, parece que existe uma sinergia muito grande entre as vias de sinalização, promovendo, por exemplo, hipertrofia, né? E o maior risco no período pre-contest, né? Quando se utiliza a insulina com uma ingestão mais controlada de carboidrato. Exato, tanto que daí sim eu acho legal esse tipo de estratégia carb back, ou então a estratégia front load, por exemplo, onde o cara ele concentra uma maior quantidade de carbos em um momento específico do dia e nesse momento ele pode fazer o uso da insulina para maximizar a captação do nutriente. Uma coisa que é importante, né, que às vezes o pessoal pode esquecer, a insulina, junto com a glicose que ela leva para dentro da célula, ela também retira potássio. Então, o cara pode estar sofrendo ali um quadro de hipopotassemia, né?
Então, aí a importância de muitas vezes você ficar atento a isso e repor potássio, por exemplo. Informação importante, legal. Né? IGH na hipertrofia, Adam, tem relação? Não tem? Seria mais para controlar percentual de gordura, recuperação, enfim, né? Fala para a gente. Olha, foi legal que você perguntou isso, porque há 2 semanas atrás, né, saiu um podcast do Alan Aragon, né, comentando um pouco sobre como ele acha que seria o efeito do GH na hipertrofia. E ele falou, cara, o GH diretamente não está associado à hipertrofia muscular. Ao que parece, ele melhora muito o arcabouço do tecido, ou seja, o tecido colagenoso, né? Então, o GH isoladamente parece ter mais ação, tanto em tendão quanto na matriz de colágeno, né? Que, de uma forma ou de outra, também está associado ao crescimento muscular, né? Só que daí, acho que foi o Brad, né? Ele acabou de publicar no Insta dele lá, uma revisão que saiu do uso de GH, né? Mostrando esse potencial realmente hipertrófico de tendões e tecido de colágeno, mas pouco impacto na hipertrofia muscular, a parte da sua via metabólica, né? E ele mesmo faz um highlight, ele coloca possivelmente a sinergia testosterona ou qualquer outro esteroide junto com GH é responsável pelo aumento, né, no volume muscular. Isso porque, né, Rodolfo, a gente sabe o seguinte, tá? O GH, ele sinaliza um aumento de IGF-1, tanto endócrino, né, por ação lá no fígado, mas um detalhe que muita gente ignora é a sinalização parácrina nos tecidos periféricos, por exemplo, tecido muscular. Então, lá no seu músculo, o GH, em altas doses, também estimula a produção de IGF-1 local. Só que daí entra o paradoxo do cinema de novo. Não adianta nada eu ter um monte de IGF-1 ali se não tem aonde ele ligar. E aí tem um artigo de revisão sobre as funções da testosterona, que eu gosto de colocar na minha aula, que inclusive quem for assistir esse fim de semana vai ver esse slide, né? Que mostra vias de sinalização da testosterona associada à hipertrofia. E pasme, chuta qual é uma das vias? O aumento no número de receptores de IGF-1 no músculo. Aí vem essa questão da sinergia GH, IGF, testosterona. Tem outro artigo que também mostra esse mesmo efeito de aumento de sinalização de receptores de IGF-1 no músculo, por exemplo, com trembolona. E a gente extrapola que todo esteroide anabólico androgênico também tem esse mesmo mecanismo de ação. Por isso que mesmo mulheres que não usam testosterona, mas estão usando qualquer outro esteroide, com GH, elas têm um resultado muito mais fantástico. Agora, a menina que está só usando o GH isolado, porque, eu tenho medo de virilizar, pô, filha, lamento, mas vai melhorar a tua pele, né, o teu cabelo, tuas unhas, vai ter um efeito muito mais anti-aging, vamos dizer assim, né, do que necessariamente anabólico. Maravilha. E olha que legal, pessoal, né? O Adam citou aqui o Alan Aragon, Brad Schottfeld, eles em breve teremos aula desses professores também na nossa pós-graduação, já temos o Stuart Phillips, Louis Burke, então é muito legal que nós temos um módulo, né, internacional com esses grandes nomes, né, da nutrição esportiva mundial. E Adam, cuidados aqui com a saúde, né, desse indivíduo que está utilizando, né, uma dose suprafisiológica de testosterona e outros farmacológicos, aqueles exames que você considera assim, aqueles chaves, né, que realmente o profissional que está acompanhando ele precisa ter uma atenção muito maior, porque algo até a gente estava fazendo uma aula com o Dr. Jorge Yamamoto, ele falou algo muito, muito interessante, né, que ninguém chega numa roda na academia, poxa, mas hoje eu acordei com o hematócrito alto, estou sentindo que ele está alto, ou nossa, eu estou sentindo aqui que meu HDL está baixo. Então, alguns sinais, né, e sintomas que, na verdade, são assintomáticos, né, alguns pontos chaves aqui para a saúde, né, desse indivíduo. Quais, assim, que você destaca, aqueles mais importantes para esse acompanhamento? Exatamente isso que você mencionou, cara. Um hemograma. Cara, o hemograma é um exame que fornece tanta informação que se as pessoas realmente se prestassem a estudar um pouquinho mais de hemato, cara, e quisessem ter mais carinho, né, por fazer uma boa análise de hemograma,
cara, a gente consegue extrair muita informação do paciente. Quadros de anemia, quadros de infecções, entre outras questões. Vamos lá. Esteroides podem promover, né, o aumento, né, na produção de glóbulos vermelhos, tanto por aumentar a sinalização de eritropoetina e a famosa EPO, quanto também reduzir a produção de repsidina, tá? Além disso, parece que existe uma correlação positiva entre o aumento no DHT, certo? E um aumento mais expressivo no que a gente chama de hematócrito, né? Gente, hematócrito, para quem ainda não se ligou, ele nada mais é do que uma porcentagem, certo? Entre a parte viva, celular, né, do nosso sangue, e a parte não viva, a parte aquosa. Vamos dizer assim, que uma pessoa que desidrata, acabou de competir, está desidratada, você vai lá e coleta sangue dela. Pô, o hematócrito vai dar mega alto. Mas não é porque ele aumentou o número de células dele. É simplesmente porque ele diminuiu a fração aquosa, correto? Então tem que ter um certo discernimento também para poder interpretar esse exame. O que a gente considera um quadro de policitemia, Rodolfo? Não é hematócrito alto. Hematócrito alto pode alterar por uma série de coisas, né? Pode alterar pela desidratação, pode alterar por alimento, pode alterar pelo consumo de sódio e por aí vai embora, tá? Cigarro, entre outras coisas. Policitemia é quando realmente a gente tem uma produção exacerbada no número de glóbulos vermelhos, acompanhado de um aumento significativo na hemoglobina. Então, a gente tem que analisar 3 parâmetros do hemograma. A hemoglobina, famoso HB, o GV, que é a contagem de glóbulos vermelhos, e também, aí sim, o hematócrito, tá bom? Se você tiver uma contagem de glóbulos vermelhos, né, assim, para o homem, né, acima de 6 milhões, né, associado a uma hemoglobina de mais de 18, né, possivelmente esse cara está ali correndo o risco de ter um possível evento tromboembolítico, né? Porque daí fecha o que a gente chama de tríade de Virchow, ou Virchow, sei lá como é que é a pronúncia desse caralho, né? Que é basicamente... Não, é sério, eu não sei o nome desses caras, mas enfim, é um distúrbio hemodinâmico, né? Porque você está ali com o trânsito, né? Pelo encanamento prejudicado, né? Como se fosse a Marginal Tietê às 6 horas da tarde, né? Você tem ali um possível quadro inflamatório associado, né? O que poderia alterar a cascata de coagulação, né? E você tem ali como é que fala mesmo? Oh, meu Deus, fugiu. Você me pegou de surpresa, eu tenho que lembrar tudo de cabeça, né? Mas você acaba fechando esses 3 sinais que podem corroborar com um aumento no risco tromboembolítico, tá? Evidente, né, Rodolfo, que só isso não fecha essa conta. Mas aí você pega que geralmente o usuário de esteroide, ele também é dislipidêmico. Por quê? Porque o uso de hormônios de forma exógena... Isso, Thales, obrigado, lesão endotelial. Eu adoro o pessoal quando eles colaboram com a minha aula. Muito bom, obrigado, Thales, valeu. Você pega esse cara dislipidêmico porque a ingestão, né, o aumento, né, dos derivados do colesterol exógeno acaba por, vamos dizer assim, desviar a rota de síntese, já que não tem necessidade de você utilizar esse substrato para síntese de hormônios anabólico-androgênicos, certo? Testosterona, entre outros. Vamos dizer assim, sobra matéria-prima. Então, você fica com mais colesterol circulante. Se é um cara que tem pouca demanda energética, a tendência é que esse colesterol, principalmente LDL, aumente. E, assim, entre nós aqui, eu não tenho problema nenhum com colesterol LDL, Rodolfo, né? Contanto que o colesterol total esteja sob controle e esse cara não se encontre num cenário inflamatório, né? Para mim tá ok, certo? Hoje o pessoal às vezes se prende muito em números, né? Por exemplo, o HDL do cara tá baixo. Tá baixo quanto? A referência ao mínimo é 40, o cara tá com 30. Pô, mas colesterol total do cara é 100. Se for fazer um índice de Castelli, o cara tá bem pra caramba. Certo? Melhor do que aquele cara que tá com 300 de colesterol total, certo? E tá com, por exemplo, 70 de HDL. Esse cara tem mais risco de desenvolver uma doença coronariana do que, por exemplo, esse outro. Tudo bem?
Então, eu sempre peço hemograma, perfil lipídico, vou pedir também um perfil hepático e renal, né? Porque às vezes o cara é hipertenso e não sabe, já tem ali algum tipo de dano. Então, por exemplo, é muito costumeiro a gente pegar paciente chegando aqui com create, né, de 1,7, 1,8, você fica meio assim, daí você tenta fazer um histórico, um retrospectivo. E o cara, por exemplo, hoje mesmo, eu peguei um que estava há 3 meses atrás com creatinina 0,98 e no exame dessa última semana para trazer para consulta estava 1,49. Pô, em 3 meses teve um salto significativo. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu perguntei, você usou anti-inflamatório? Não. Antibiótico? Não. Alguma outra medicação? Não. Tá tomando bomba pra caralho? Não. Tem problema de pressão? Não. Falei, cacete, mano, o que aconteceu? Aí você tem que começar a extrapolar para outras possibilidades. Sei lá, uma possível infecção urinária que não foi tratada e acabou deixando de lado. Você vê como é que é complicado, né? Quando você quer levar o uso de hormônio a sério. Perfeito. Ada, tem algumas perguntas aqui. Escolhi algumas aqui para te fazer. Uma aqui do Mauro. Uso de anastrozol pode diminuir a libido por diminuição do estradiol? Com certeza, com certeza. Assim, né? Eu vou falar bem a verdade para vocês. Que nem eu falo, né, muitas vezes, libido é muito multifatorial. E o pessoal muitas vezes não faz a devida análise, né, de uma forma mais técnica, né? Eu pergunto para a pessoa, tá, a libido é baixa? Sim, a libido é baixa. O que você entende como libido? Ah, não sei, às vezes eu não estou com vontade. Tá, tudo bem, não está com vontade. Mas, por exemplo, eu também não estou com vontade. Eu chego em casa morto, eu fiquei 1h30 no trânsito hoje, vindo do consultório para cá para fazer nossa aula, já na tensão, né? Eu não vou chegar aqui igual um cachorro babando, né? Não importa quanta testosterona eu tome. Mas é evidente, se eu deitar ali na cama, cansado, né? Lininha vem, dá um beijinho na orelha, tudo, não sei o quê, o corpo responde. Isso é importante, Rô, para diferenciar o que é libido e o que é reflexo, né, de ereção. Porque muitas vezes o cara se queixa da libido e acha que utilizar a testosterona vai melhorar o quê? A busca. Cara, é só lembrar de quando a gente era adolescente. Saímos da infância para a adolescência. Cara, era banheiro e revistinha o dia inteiro. Depois que a gente ficou mais velho, nós nos adaptamos a esse novo normal. Correto? O uso de esteroide é exatamente a mesma coisa. Pô, o cara tá tomando 4 Durateston na semana e beleza, cara. Ele não tá ali querendo subir pelas paredes, destruir tudo, né? E a mesma coisa acontece com a mulher. Por isso a importância de ter um bate-papo aberto, respeitoso com o seu paciente, porque essa abordagem às vezes causa um desconforto, um embaraço, e ele tem que sentir confiança para poder discutir uma questão que é muito íntima, né? Eu tenho que ter esse jogo aberto com meus pacientes. Então, eu falo, né, tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu falo, tá, querida, mas assim, você não tem, por exemplo, ereção de clitóris, não tem lubrificação vaginal, porque se você começa a encontrar esse tipo de alterações, tá, é muito mais do que somente, por exemplo, o cansaço do dia a dia. Pode ter um certo desequilíbrio hormonal? Pode. Necessariamente eu vou resolver isso com o uso de esteroide? Não. Tanto no homem quanto na mulher. E existe, Ada, uma relação de testosterona para estradiol, né? No caso aqui, a testosterona subir muito, o estradiol acompanhar, até que ponto? Porque eu vejo muitas vezes aquela pessoa tá lá com a testosterona muito alta e usando um anastrozol para segurar o estradiol dentro do valor de referência. Daí fica lá o estradiol de 20 e a testosterona de 2.000. Sim, exemplo, então. É muito distante. Esse é um problema, Rodolfo, porque assim, outra coisa que eu costumo colocar nas aulas também, quem for assistir vai ver, né? Slide 40, se eu não estou enganado. Existe sim, né, uma certa proporção da conversão de testosterona em estradiol. Então, em média, de 0,3% a até 0,5% da testosterona é convertida a estradiol, né? Ou aí uma proporção mais
mais direta, 1:20. Então, 1 de estradiol para 20 de testosterona, tá bom? Então, pô, se a gente for fazer essa continha, um cara com 5.000 de testosterona, ele poderia ter até 250 picogramas por ml de estradiol. Tá, beleza, tá na relação. Se você chega para mim, você é meu paciente, traz para mim esse exame, eu olho, eu vou ficar um pouco assustado? Vou, mas também não. Por quê? Antes de eu só interpretar o papel, eu estou interpretando uma pessoa. Então, eu tenho que conversar com você para poder definir se você apresenta alguma clínica de estradiol alterado. Clínicas de estradiol alterado, por exemplo, eu até brinco, né, que são sintomas de TPM, né? Então, flutuações hormonais, né? Isso é uma coisa que não tem lá muita respaldo, né? Porque o pessoal não gosta muito de mencionar isso, mas craving, né? O craving por alimentos palatáveis. Eu não vou nem falar doce, mas alimento palatável. Que mais? Inchaço, né? Apesar do pessoal falar assim, estradiol não retém. Não, beleza, não retém, mas só que se ele estiver lá nas alturas, é só você ver uma mulher na TPM, como é que ela fica, certo? Que mais? No caso do homem, pode ter alteração, sim, na libido, e aí a libido, realmente, o desejo sexual, e pode ter interferência também no reflexo de ereção. Então, o cara começa a ter ereções mais fracas e não consegue sustentar até o fim do ato sexual. Então, isso são sintomas tanto de estradiol alto, mas também baixo, certo? Nesses casos, Rodolfo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter essa conversa com você, vou tentar analisar se esse valor que está no exame corresponde com a sua realidade, para daí sim estabelecer se, vale o uso de um anastrozol ou não. Uma coisa que, tipo, beleza, agora eu vou fazer um jabá, tá bom, Gustavo? Você já dá uma moral aí para mim também. Quem quiser entender um pouco mais sobre essa parte de farmacologia e bioquímica, né? Entra na minha pós também, tá bom? Né, Rodolfo? Que eu também tenho que vender. Mas, agora, a brincadeiras à parte, né? Vocês devem se lembrar que as enzimas, elas possuem padrões cinéticos, né? E existe um padrão de cinética que a gente chama de micaeliana, né? O que significa isso? Chega num certo ponto que não importa quanto mais substrato você dá para a enzima, ela não converte mais produto. Então, a gente chega num platô. É quase como se fosse uma curva em barriguinha. Pior que eu não tenho nada para desenhar aqui agora. Eu sinto falta da minha lousa, né? Mas seria basicamente um quadro lá para você. Mas é basicamente um gráfico, né? Concentração por tempo, onde sobe a curva de conversão e depois ela estabiliza ao longo do tempo. Não importa quanto substrato você der a mais. Então, chega num ponto onde o valor de estradiol não vai passar daquilo. Então, o cara está com 5.000 de texto, 250. Está com 7.000, 250. Está com 10.000, 250. Porque não converte além disso. Aí pode vir alguém e falar assim, Ada, mas eu já vi exame de estradiol de homem 900. Eu falo, eu também. Sabe qual que é o ponto? Reação cruzada. Muitas vezes esse cara, ele está usando não somente testosterona, e ele está usando, por exemplo, moléculas que se parecem com estradiol. Exemplo, trembolona. E aí a gente entra na análise de exames, que tem um módulo sobre isso também na minha pós, tá bom? Que nada mais é do que, basicamente, a gente tem um imunoensaio, tem um anticorpo que se liga na trembolona, mas que também se liga no estradiol. Então, lá no espectrofotômetro, tudo isso é lido como estradiol. Um cara desavisado olha um exame desse e fala, puta merda, fudeu, né, mano? Esse cara daqui a pouco vai virar uma menina. E vai socar anastrozol nele, sendo que ele não tem clínica nenhuma. Você vê como é que isso é complicado, né? Eu já peguei diversos casos disso. E a pessoa simplesmente estava fazendo um ciclo com trembolona. É como você disse, a importância de analisar não apenas o número, né, Ada, mas fazer relação com o indivíduo em si, né? Bom, Rodolfo, o pessoal esquece que exame é uma fotografia do momento. Se eu coletar hoje e coletar amanhã, vai dar diferença. Ada, responder aqui a perguntinha da Geise. Ela fez 3 vezes a pergunta, ela está ansiosa ali para a sua resposta.
Calma, Geise. Adam vai responder. Quando se tem hipotireoidismo, mas controlado com T4, tem alguma contraindicação de esteroides? Não, não. Na verdade, assim, a parte do que o pessoal acha, né? Pode ocorrer uma certa diminuição na produção de TBG quando do uso de esteroides, e não somente de oxandrolona, que nem já foi citado em alguns outros momentos. Mas por quê? Porque qualquer esteroide androgênico, né, ele diminui a produção de certas globulinas. Outro exemplo, a própria SHBG, que, né, on the other hand, quando no uso, por exemplo, de um anticoncepcional combinado contendo estrogênio e uma progestina, ocorre aumento dessas globulinas, diminuindo a fração livre, tanto ali dos hormônios sexuais, mas também poderia diminuir a fração livre, por exemplo, dos hormônios tireoidianos. Então, não há contraindicação. O que deve ser feito é apenas uma avaliação se a fração livre, se a contagem de globulinas circulantes está adequada. Se o seu T4 livre continua estável, mesmo com o uso de hormônios, vida que segue, bora ficar monstrona. Vai com calma, Geise. Adam, obrigado pela aula de hoje. Isso é apenas um bate-papo perto do que nós teremos aqui no seu módulo mesmo, né? Isso aqui é quase um podcast, só faltou a gente fazer zoeira, que é um Monstercast, exato. Pessoal, aqui, para quem ainda não tem, nosso livro Tratado de Nutrição Esportiva e Estética, volume 1 e volume 2 já disponível. Até o final, aqui, a gente está aqui em agosto, mais uns 15, 20 dias, ou no volume 3 já está disponível. Está aqui a pós-graduação do meu grande amigo Adam, que eu tenho aqui essa satisfação de hoje dar aula em conjunto com ele. Teremos muitos novos projetos aí pela frente, né, Adam? Estamos juntos agora também na Integral Médica, né, no time de experts, palestraremos aí juntos pelo Brasil e mundo inteiro. Tem muita coisa aí pela frente aí, eu e você juntos. E aqui também a nossa pós-graduação, Nutrição Esportiva e Estética, que começa uma nova turma essa semana, chancelada aqui pelo ISSN, né? A nossa prova final é uma prova enviada pelo ISSN, inclusive, pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. A minha missão é preparar vocês para fazer essa prova final e vocês estarem aptos ali para trabalhar com nutrição esportiva em qualquer lugar do planeta, né? Esse que é o nosso objetivo com a nossa pós-graduação. Adam, obrigado de coração. Pessoal, acredito que todos vocês já acompanham o trabalho do Adam, né, nas redes sociais. Com certeza, se ficou alguma duvidazinha, manda uma mensagem para ele. Às vezes, né, Adam, as pessoas acham, vou incomodar, mas a gente adora receber mensagens, né? É só manda lá um oi, adorei a aula, né? Chegar, né, com calma, aí mete a pergunta que a gente adora, né, Adam? Né? Então, é sempre uma satisfação. A pergunta de si. Estou tomando isso e isso, o que você acha? Pô, mano, aí, né? Aí complica. Aí não, né, ou então manda um dado de um exame, acreditando que aquele número a gente consegue fazer alguma coisa. Não dá, né? Consulta aí, manda lá também uma mensagem para consulta. Agora, dúvidas gerais da aula, que claro, né, a gente está à disposição. Pessoal, amanhã temos uma nova aula, aí será comigo sobre nutrição esportiva na hipertrofia, né, fechando aqui essa semana, onde nós já tivemos aqui Valdemar Guimarães, Paulo Musi, enfim, né, Adam Abas, né, uma semana aqui de muito conhecimento para todos nós. Obrigado, Adam. Nos vemos sábado. Até sábado. Sábado estamos juntos lá na porta. Você vai estar numa sala e eu na outra. A gente vai se encontrar no intervalo. Valeu, Adam. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham uma excelente noite, que vocês tenham gostado. Se inscrevam na pós do Rô, na minha. Bora ficar todo mundo rico e dominar o mundo, gente. Bora lá. Aí, boa. Abraço. Abraço.